Olá, meus queridos, a nossa aula 6, o Evangelho de Mateus. Você que ainda não conhece a nossa playlist, você pode descer aqui na descrição, aqui logo abaixo. Você vai encontrar um link que vai dar direto para a nossa playlist, onde você acompanha desde a aula 1 até a esta aula, qual estou ministrando agora. Aula 6, o Evangelho de Mateus, você pode estar acompanhando. Com a sua Bíblia, estamos usando a versão Almeida Revista e Corrigida. Já vou falar um pouquinho sobre as versões. Por que a gente fala versões? Porque a forma é o estilo de tradução, ou seja, a ideia é a mesma, só que é traduzida a Bíblia. Temos aí principais traduções da Bíblia em português. Nós temos a Almeida Revista e Corrigida, que é essa que eu utilizo aqui nas aulas do Evangelho de Mateus, que a gente está estudando. Tem também a Almeida Revista e Atualizada, que é uma outra versão, ou seja, isso não mexe na ideia e no sentido da Bíblia. Muda-se a tradução. Tem gente que confunde muito, achando que tradução, gente, é de uma língua para outra, certo? E interpretação é diferente de tradução. Tem gente que não sabe essa diferença de tradução para interpretação. Quando eu falo tradução Almeida Revista Corrigida, ou tradução Almeida Revista e Atualizada, ou tradução, essa Bíblia é a versão traduzida Almeida Corrigida Fiel, como está aqui, nova versão internacional, também um tipo de tradução, está falando-se da linguagem, a forma que ela está sendo expressada. Não está falando de interpretação. São coisas totalmente diferentes. Tradução fala-se da forma que é transmitida a palavra. Né? A tradução é diferente de interpretação. Interpretação, a Bíblia ela se interpreta por si própria, ela tem uma regra de interpretação que a gente tem que respeitar. Começo, meio e fim, texto e contexto. Temos que respeitar a questão histórica. Quando a gente está lendo um texto, nós temos que respeitar qual é a intenção daquele texto, por que ele está sendo aplicado, como aplicar para os dias de hoje aquele texto. A gente tem que ler a palavra de Deus com maturidade, como a gente interpreta qualquer texto e tenta trazer uma lição e uma aplicabilidade daquela história, daquela situação. A Bíblia não é diferente, então não tem muito segredo. Pessoas com uma má intenção, tendenciosamente elas acabam querendo trazer descredibilidade para a Bíblia e falam palavras fora do seu devido contexto, como a Bíblia tem várias interpretações. Não, a Bíblia tem uma interpretação só, como qualquer livro que você vai ler, interpretar e trazer a aplicação para o dia a dia, certo? O que a Bíblia tem são traduções. Traduções não tem nada a ver com interpretação. Interpretação é uma coisa e traduções são outras. A Bíblia tem várias traduções, mas que essas traduções elas servem para melhor transmissão do conteúdo dela para as línguas e nações. No mundo todo, a Bíblia já foi traduzida integralmente para mais de 700 línguas. O Novo Testamento existe em mais de 1.600 línguas, só para você ter uma ideia. Porções da Bíblia, como Salmos ou Evangelhos, estão disponíveis em 3.500, em mais de 3.500 idiomas. Nós estamos estudando o livro, estamos na sexta aula, o Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos falar sobre Maria visita a sua prima Isabel. Na aula passada nós vimos que o anjo chega até Maria e conversa com ela, contando que ela seria mãe, contando que a sua prima era estéril e era impossível ser mãe, porém Deus fez a mesma ficar grávida de João Batista, né? Que é o primo de Jesus, nós vamos ver lá para frente mais detalhadamente. Lucas capítulo 1, versículo 38, disse então Maria para o anjo, né? Na aula passada a gente leu, eis que a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria aceita aquilo que Deus tinha para a vida dela, aquilo que Deus queria gerar dentro dela, que era o Senhor Jesus através do Espírito Santo.
Viu como a Bíblia é simples de interpretar? Você vai ler e vai entender de forma muito simples. E depois que o anjo entrega o que tinha para entregar, ele se ausenta, ele se afasta, ele sai ali do local onde Maria estava. No versículo 39, 40 e 41, no 39 diz assim, Lucas capítulo 39. E naqueles dias levantou-se Maria e foi apressadamente aonde? À montanha, a uma cidade de Judá. Então ela vai aonde está Isabel, a sua prima. Olha isso que lindo. Ela vai visitar a sua prima Maria. Né? Maria sai, depois que o anjo se retira, e vai visitar a sua prima, pois ela sabe através do anjo que sua prima está grávida. Sua prima que era estéril. Então ela vai até onde Isabel está. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente, no versículo 39, à montanha, a uma cidade de Judá. Versículo 40. E entrou em casa de Zacarias. Então Maria entra na casa de Zacarias e ela saudou a Isabel. Me acontece algo no versículo 41. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, ou seja, João Batista, dentro da barriga de Isabel, sua mãe, a criancinha saltou no seu ventre, ou seja, João Batista pulou quando Maria entrou na casa de Zacarias para saudar a sua prima Isabel. Então a criança, João Batista, já cheio do Espírito de Deus, dentro do ventre da mãe, sua mãe Isabel, ele pula quando escuta a voz de Maria. E Isabel fica cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 42 diz: E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Agora quem está falando aqui no 42 é a própria Isabel. Isabel exclama, cheia do Espírito Santo, João Batista dentro da barriga dela pulando de alegria, quando ouve a voz de Maria, porque dentro de Maria já estava Jesus. Porque Maria, como nós lemos aqui, em Lucas 1,38, Maria fala para o anjo lá, né? Quando ela estava em casa e recebeu a visita, eis que a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Observe que ela recebe aquilo que Deus tinha para ela. Então, observe que agora Isabel no 42 ela exclama com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim? Que venha visitar minha mãe do meu Senhor. Então Isabel, grávida de João Batista, fica cheia do Espírito Santo ao ouvir a voz de Maria. Dentro do ventre dela, ali está João Batista. Quando Maria chega na casa de Zacarias e sauda Isabel, sua prima, ela fica cheia do Espírito Santo, João Batista pula dentro da barriga dela e Isabel, ela fala algo muito profundo. Ela reconhece que o que Maria tem dentro da barriga é algo de Deus. É o seu Senhor, é o seu Salvador, é o Messias esperado. E de onde me provém isto a mim, Isabel fala, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Então Jesus estava dentro da barriga de Maria. Já estava ali dentro. Não sei quantos dias, talvez um dia, 2, isso sendo gerado pelo Espírito Santo. E Isabel já o reconheceu como Senhor da vida dela. Lucas capítulo 1, versículo 44. Ela continua: Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, Isabel fala para Maria, a criancinha soltou de alegria aqui dentro do meu ventre. Está falando de João Batista.
já estava ali sendo gerado, né? 6 meses já de gestação ali, ela já estava tendo, gerando João Batista. Versículo 45, ela continua: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, Isabel, a prima de Maria, ela, cheia do Espírito Santo, ela profetiza, ela lança uma palavra sobre a vida de Maria, dizendo: ó, tu é uma bem-aventurada, tu és feliz, porque tu creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Lembra? O anjo visita Maria e Maria recebe e aceita. E Cristo, Salvador, o Messias, está sendo gerado dentro de sua barriga. Queridos, essa é a nossa aula 6. Eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, no YouTube, selecionar o sininho, todas as notificações, vai ter conteúdo novo daqui a pouquinho. Quero pedir para você deixar teu like e ajudar na divulgação desse canal, convidando pessoas para se inscrever nele. Aqui está o meu Instagram, @JadirBritoOficial. Você que ainda não me acompanha no TikTok, você pode me acompanhar. Você que ainda não tem o meu WhatsApp, muito simples, está aqui o meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E você que deseja ajudar esse projeto, você pode fazer uma doação. Você não é obrigado a fazer, você faz se você quer. Né? 2 Coríntios 9:7. Cada um dê. Você vai dar, você vai fazer uma doação, conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, né? Ficar com a consciência pesada, não. Pois Deus ama. Quem é que Deus ama? Deus, ele ama quem dá, mas quem dá com alegria. Chave Pix é o número do WhatsApp também, o número do celular. Tem aqui também a minha conta, a agência, conta do Bradesco, para fazer uma doação e ajudar esse trabalho. Estou aqui de forma voluntária, sendo um canal de bênção para a tua vida. Se você quiser ajudar, muito obrigado. E você que não tem condição, que Deus venha te proporcionar condições para que você possa ajudar. Essa é a aula 6 e vamos avante. Até o nosso próximo encontro.